nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Fique de pé, por gentileza, para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Você que é bom de mente, se lembra onde foi feito Glória. a leitura oficial? Lucas 16, 19 e 20. Eita Jesus. Amém? Então abra sua Bíblia aí, para a honra e glória do Senhor. Rapidinho. Deus. Lucas capítulo 16, versículo 19, estou recapitulando, diz assim: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então sente aí, louvando o nome do Senhor Jesus. Tem um hino muito bonito que eu quero cantar ele, que eu cantava ainda como novo convertido. Glória a Jesus. Esse hino tem muito a ver com a vida do ser humano. Aleluia. Escuta. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, minha vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, me estendeu as mãos para me ajudar. Escute. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e sua vida me deu. Amém? Glória a Jesus. A gente não canta não, mas aqui acolá a gente arranha. Glória a Deus. Queridos, eu fico muito feliz pela atitude dos irmãos sabe, a gente dirigir um culto na frente da casa de vocês, que quem é beneficiado é a casa e todos aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor aí, que estão longe. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aí poderosa para o nosso coração. Eu quero que você me suporte aí pelo menos 20 minutinhos. Aonde a gente leu, conta uma história muito interessante, uma parábola do rico e do mendigo, né? Que o nome do abençoado do mendigo era Lázaro. Logo na introdução, no capítulo 19, nosso Senhor Jesus conta a história e fala: havia um homem rico que se vestia de púrpura. Púrpura era de umas roupas mais chiques que existiam na época. Só vestia púrpura quem era da elite, quem tinha condição. Se você olhar o nosso pastor, aquele ali é um terno da elite, um terno, aleluia, que vale muito. E a roupa do homem rico, querido, valia muito. Quem vestia púrpura era aquele que tinha o monetário. Imagine que esse homem tinha uma das melhores casas da época. Eu recebo já. Comia da melhor comida.
usava as melhores coisas. Aleluia. Mas a Bíblia também fala de um mendigo, que diz a Bíblia que ele desejava comer da migalha que caiu da mesa do homem rico. Ainda diz a Bíblia que ele era coberto de feridas, coberto de úlcera. Se você vê, são vidas totalmente diferentes. Um tinha do bom e do melhor, o outro já desejava comer da migalha que caiu da mesa do homem rico. Eu tenho certeza que a roupa que Lázaro usava não era da melhor, mas sim da pior. Se você observa uma pessoa em situação de rua, você vê que a situação dela é deplorável, é uma situação muito triste. Só que aconteceu, queridos, um dia morreu o homem rico e também morreu o abençoado do Lázaro. E diz a Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está ordenado aos homens morrerem uma só vez e depois disso o juízo. Ou melhor, depois disso a prestação de contas diante de Deus. Diz a Bíblia que o homem vai morrer somente uma e depois disso é o juízo. Será um dia que nós vamos prestar conta diante do Senhor. E quando o abençoado do Lázaro, que não tinha absolutamente nada na sua vida, morreu, diz a minha Bíblia que os anjos do Senhor foram buscar o Lázaro. Lázaro não podia ter nada, mas quando morreu, quem foi buscar foram os anjos amando do Senhor. Eu imagino, meu pastor, o diálogo de Deus com os anjos, dizendo assim: olha, o meu filho Lázaro morreu, anjo fulano de tal, anjo ciclano, vão buscar Lázaro lá na terra. Os anjos vão buscar Lázaro na terra. Lázaro chega no céu. Imagina os anjos falando: Senhor, a gente vai buscar o outro. Jesus falando assim: não se preocupa, que esse trabalho é da concorrência, deixa ele para lá, que quem eu queria já subiu, já está comigo. E diz a Bíblia Sagrada que o abençoado do Lázaro foi levado para um lugar chamado seio de Abraão. A Bíblia diz que o seio de Abraão é um lugar de descanso e um lugar de sossego e um lugar de paz. Imagine todas as maravilhas do mundo hoje, desde a primeira à oitava maravilha do mundo, e compare para onde Lázaro foi levado. Lázaro foi levado para muito mais do que um hotel de 5 estrelas. Lázaro foi levado para a melhor construção da face da terra. Aleluia. Imagine um homem que sofreu que não tinha que comer, que desejava comer a migalha e caiu da mesa do homem rico. Hoje toma posse de um lugar chamado seio de Abraão. Aleluia. O ápice de todas as construções que você já viu. É uma super maravilha. E se a gente for entrar nessa construção maravilhosa onde Lázaro foi descansar, meu querido, a gente vai ficar impressionado, porque se nós observarmos em João capítulo 14, do versículo 2, o Senhor afirma que na casa de meu pai há muitas moradas. Repito, Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Existe um mundo além desse mundo. Você olha para o céu e você só vê estrelas, mas existe um terceiro céu. Aleluia, que diz a Bíblia que Paulo foi lá e ele viu coisas maravilhosas. E se formos observar o livro de Apocalipse, João diz o seguinte, fala assim, no Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele disse: olha, bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. No livro de Apocalipse a gente vai ver para onde o abençoado desse Lázaro foi.
Nós chegamos em Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22, confirmando a palavra de João capítulo 14, versículo 2, onde diz que a casa de meu pai há muitas moradas. Jesus é quem disse: eu vou morrer, vou padecer, mas eu vou preparar lugar para onde eu esteja, vocês estejais também. É por isso que eu sirvo a Jesus de Nazaré, irmãos. Eu não sirvo Jesus de Nazaré à toa. A igreja não serve Jesus de Nazaré à toa. Nós não estamos pregando nessa noite à toa. Nós só estamos pregando a palavra do Senhor porque nós acreditamos que existe uma vida depois que nós acabarmos a nossa jornada nessa terra. Depois que acabarmos a nossa jornada, ainda existe um lugar poderoso para mim e para você que serve a Deus morar. E graças a Deus, o anjo disse: João, aquilo que tu vê, João, tu escreve, João. E graças a Deus, o abençoado do João escreveu, ainda com um pouco de errozinho, que ele não sabia escrever direito, mas ele escreveu. E a gente vai observar, queridos, que há uma promessa gloriosa para a igreja de Jesus. Samuel, se nós olharmos para essa casa, você já batalhou bastante para deixar desse jeito. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai ficar toda bonita. Eu acredito que ar-condicionado, a melhor lajota. Meu Jesus amado, aquele que entrar vai ter um portão aqui maravilhoso para entrar dentro da sua casa. Eu creio, Deus. Mas imagine ainda essa casa sendo toda bem feita e perfeita e acabada. Quando nós chegamos no céu, a casa não será feita de tijolo. Aleluia. Aleluia, Deus. Quando nós chegarmos no céu, a casa não vai ser lajota, não, o piso não será lajota, não será um barro. Aleluia. E quando eu já penso nisso, dá vontade de pular. Porque quem já morou em casa coberta de lona, quem já teve a casa rodeada de TNT, o piso de barro, onde a cama era um paletó que colocava no chão para deitar, aleluia. Eu já imagino a carreira que eu vou dar quando pisar no chão. Porque diz a Bíblia que o muro da cidade é feita das maiores joias preciosas que existe. O chão não é lajota simples. Diz a Bíblia que até o chão é ouro puro. Aleluia. O ouro é o maior quilate que existe. Aleluia. A Bíblia diz que quando chegar no céu, se essa cadeira é de plástico, lá vai ter uma praça. Eu acredito que até o banco da praça é de ouro puro. Evangelista, isso não está escrito, está escrito, porque diz a minha Bíblia que João viu uma praça. Aleluia. E pela fé já vejo Samuel e irmã Sarita, gente conversando e lembrando do culto feito naquele dia, dizendo: aquele culto foi o culto que mudou a minha vida e me deu fez a maior decisão, que foi confessar a Jesus como o Salvador da vida. A gente vai contar a luta que a gente passou nessa terra, a luta para conseguir um emprego, a luta para criar um filho no caminho do Senhor, a luta, aleluia, da batalha que enfrenta lado a lado com a esposa. Será uma maravilha. E para ir no meio da prada, no meio da cidade, para completar, não existe um rio com água suja. Diz a Bíblia que João, quando viu a água, não soube nem comparar direito e disse assim: eita, a água parece um vidro, é muito transparente, a água era maravilhosa. E tu acha isso pouco? Aleluia. Quando ele olha a praça, olha a cidade que é de ouro puro, olha o rio que é o rio da água da vida. Quando ele olha para frente, tem um homem assentado no trono, e esse homem era o ancião de dias, foi aquele que nos gerou, aleluia, lá no jardim do Éden. É aquele Deus, aleluia, que deu a oportunidade de nós termos o nome escrito no livro da vida. Ninguém viu a Deus, só quando chegar lá a gente vai ver aquela aparência. Eu tenho certeza que Deus é lindo, aleluia. Se o homem foi feito à imagem e à semelhança, se você olhar para alguns aí, aleluia, são bonitos demais. Então Deus é um ser sobrenatural, aleluia. E diz mais a Bíblia que a terra que o abençoado do Lázaro foi, não existe mais luz. Eu ouvi aqui na oportunidade do diácono: não terá mais lua. Quando chegar no céu, a glória daquele que está sentado no trono é que vai clarear toda a cidade.
cidade. Aleluia! Queridos irmãos, se fôssemos falar da cidade, passaríamos 30 minutos só falando dela. Isso é só para lembrar para onde foi que o abençoado do Lázaro foi descansar. Paulo era claro em dizer assim: olha, nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a futura. Aleluia! Quem aqui acredita que vai morar no céu, dê glória para Jesus. Quem aqui acredita que vai morar no céu, dê glória. Eu não vejo a hora de abraçar aquele que morreu na cruz do Calvário por mim, e ver a marca nas suas mãos daquele prego, e olhar para o seu lado aquela ferida, dar um cheiro nele e falar assim: muito obrigado por ter me dado a oportunidade de ser chamado teu filho. Muito obrigado por quando eu estava jogado no mundo, o Senhor achou em mim, o Senhor me deu mais uma chance, Senhor. Muito obrigado. Até que eu só prestei para ser crente, porque eu fui tomar uma latinha de uma cerveja, me engasguei. Fui tentar dar um trago no porroca e me entalei. Jesus falando assim: a tua vida vai ser para fazer a minha obra, como cada um aqui está nessa noite para fazer a obra do Senhor. Aleluia! Lá vai Lázaro para o céu de Abraão descansar numa cidade maravilhosa que está preparada para nós. Aleluia! E diz também a Bíblia, queridos, que o abençoado do rico morreu. E acredita, após a morte, a vida do rico foi uma total tristeza. Diz a Bíblia Sagrada, que depois da morte do homem rico, ele foi sepultado. Não foi levado para o céu, que nem o abençoado do Lázaro foi. A Bíblia diz que ele foi para o Hades. Hades significa lugar de tormento, lugar de tristeza. Significa também o inferno, aonde muitos conhecem. Para muitos, inferno é um assunto desagradável. E acredita que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Se formos observar a Bíblia Sagrada, o nosso Jesus falou mais do inferno do que do céu. E Apocalipse glória a Jesus, eu esqueci até de anotar. E Mateus fala muito sobre o inferno, e diz a Bíblia Sagrada que o céu é um lugar que haverá choro e ranger de dentes. Diz a Bíblia Sagrada que o fogo do inferno nunca se apagará. Ainda que nós fôssemos imaginar, no total conhecimento que a gente tem, o nosso pensamento seria pouco para interpretar como é o inferno. Meu Deus, verdade. Seria pouco para dizer como é lá no inferno. Verdade, Deus. Se Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu, é para alertar que o inferno ele é real. E é um lugar que muitos não querem ir, mas infelizmente, por desobediência à palavra do Senhor, por desobediência aos seus mandamentos, irá para lá. Se você ouvir vários testemunhos, eu já ouvi testemunhos de pessoas que antes de morrer, que estavam no hospital, elas gritavam e falavam: ai, o meu corpo está queimando, pedia socorro para não ir para lá, porque no inferno é um fogo, é uma quentura insuportável. E para a gente ver, está escrito na história do rico e do Lázaro, quando o rico estava no Hades, estava no inferno, o desejo dele era para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e triscasse na sua língua, porque o tormento que ele estava passando era insuportável. Verdade, Deus. Aleluia. O tormento era insuportável. Meu Deus! E sabe o que é interessante? Que ele teve todas as oportunidades de tomar uma só decisão na vida dele, uma só
decisão. E sabe o que aconteceu? Ele não tomou a decisão correta. É por isso que o choro e ranger de dentes será um choro de arrependimento. O ranger de dentes é a raiva que vai ter de si mesmo e pensar: eu tive tanta oportunidade Aleluia, Deus. e eu não aceitei. Eu tive todas as oportunidades e eu não aceitei. Quem está entendendo, diga amém. 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 A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, haverá um juízo, chamado juízo do trono branco. Diz a Bíblia Sagrada que os grandes e pequenos se apresentarão diante de Deus. A Bíblia diz que abre-se-ão livros. Esse livro chama-se Livro das Obras. E se abrirá outro livro que se chama o Livro da Vida. No livro da vida estão os nomes daqueles que confessaram a Jesus como Salvador. Está o nome daqueles que pegaram a sua cruz todo santo dia para servir a Cristo. Está o nome daqueles que abriram mão de festas. Está o nome daqueles que abriram mão de fazer a vontade de sua carne, que decidiram sofrer por amor ao Evangelho, de ser chamado de quadrado, de ser chamado de crente enjoado. Mas o importante é ser enjoado e ter o nome escrito no livro da vida. É ser chamado de insuportável, mas ter o nome escrito no livro da vida, para quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele falar assim: ó, vinde bendito meu Pai, tomar posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será uma coisa maravilhosa o Senhor te chamar pelo nome e dizer assim: Samuel! Samuel fala assim: eis-me aqui, Senhor. Samuel, Glória a Deus. olha pra cá, Samuel. Glória a Aí tu Deus. olhar para ele: Aleluia. sim, Senhor. Está aqui a tua morada eterna, Samuel. Glória a Deus. Está aqui a tua casa, Samuel. Aproveita e vive para toda a eternidade. Aleluia a Deus. Forte. Foram abertos livros, o livro da vida, e diz a Bíblia Sagrada que o nome que não foi escrito no livro da vida foi pegado e lançado no lago de Fogo. fogo. Imagine nós chegarmos diante do Senhor, contemplarmos as maravilhas que Ele fez, que nem a Nova Jerusalém, nós olharmos para essa linda cidade e não entrarmos nela. Será o sofrimento terrível a gente ver essa maravilha e não entrar lá. Glória a Deus. Todo nome que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E em 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 9 diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença e da majestade do Senhor Deus. Mateus capítulo 13 versículo 42 disse: e os lançarão na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. E queridos irmãos, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, não é para experimentar isso aqui que foi escrito. De maneira nenhuma. A gente foi feito para herdar uma promessa gloriosa que é a Glória cidade a do Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia! Verdade. O abençoado foi levado para o Hades. E você acredita que depois de morto ele quis fazer missões? O abençoado, depois de morto, queria fazer a obra do Senhor. E aí diz assim: pai Abraão, deixa eu ir lá avisar os meus irmãos para ele não vir para cá, pai Abraão. Essa vida de sofrimento, virou missionário na hora. O Senhor disse: espera aí, quer dizer que agora tu quer virar missionário? Eu disse: é impossível você sair daí. Não tem como você sair daí. É impossível. E ele falou assim: Senhor, deixa eu ir avisar meus irmãos. Deixa eu ir pregar para os meus irmãos para eles não virem para cá. Negativo. Eles não podem, você não pode ir. E
ele diz mais uma coisa: olha, eles têm a minha palavra lá, eles têm profetas para falar na terra. Queridos irmãos, passará o céu e passará a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Escute, todos os livros que foram escritos estão caindo em descrédito e estão sendo desconhecidos, mas a palavra do Senhor não passará até que tudo se cumpra. Escute, hoje à noite essa mensagem, nós temos essa palavra, e ninguém pode vir do inferno para dizer que o inferno existe. A palavra do Senhor já é clara e já diz. Todas as mensagens que os discípulos pregavam, eles diziam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje é uma oportunidade ímpar. Glória a Deus. Hoje é uma oportunidade maravilhosa. Arrependimento significa mudança de mente, significa me tornar uma nova pessoa, seguir um novo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ei, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta, e quem entra por mim achará descanso. Aleluia a Deus. A única maneira da gente morar na cidade santa, onde o abençoado Lázaro conheceu, era através de Jesus Cristo de Nazaré. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu fico feliz pela oportunidade e quero já passar ao nosso querido pastor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que palavra linda, palavra abençoada é a palavra de Deus, né? Aleluia, Jesus. E eu sempre costumo dizer que nós temos um poder muito grande, que é o poder da escolha, né? Eu sempre digo, quando a gente faz culto, eu não fico insistindo para ninguém aceitar Jesus, por dois motivos. É uma decisão pessoal. Verdade. Essa decisão não adianta o Samuel tomar por mim, porque não vai funcionar. Não adianta o Samuel tomar pela irmã Sarita, não vai funcionar. É uma decisão pessoal. Verdade. Agora, como disse a palavra do Senhor, Jesus, ele está à porta batendo. E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entro, faço morada nessa casa, né? E a oportunidade está aberta, né? Se o Samuel quiser reconciliar a irmã Sarita, as meninas quiserem aceitar Jesus, é importante, tá bom? Aleluia a Deus. Se não quiser também não tem problema, a gente continua sendo os mesmos amigos. E quando quiser continua, fala que a gente vem e dirige de novo, viu? Aleluia. Quero pedir desculpa que veio poucas pessoas pelo fato, né, do nosso carro. A gente teve um acidente, né? Teve um acidente aí. E Jesus é tão bom que não deixou eu morrer. Eu já tava querendo ir lá para ver Lázaro. Ó, aí Jesus não deixou não, ainda não. Pensando que eu já ia dar um abraço em Jesus. E ele disse assim: não, calma rapaz, vai com calma, né? E aí eu saí esfregando um poste lá. Eu saí esfregando um poste lá, pensando que o bicho era mole. Mas aí, graças a Deus, Deus é tão lindo, rapaz. Estamos de pé. Glória a Deus. Aleluia. E aí o inimigo pensou que a gente não ia fazer o culto domingo. Como é que nós ia carregar esse som nas costas? Aí arrumamos uma carroça e fomos puxando. E arrumamos e levamos para lá. E amanhã nós temos um grande culto lá em frente ao campo, lá na Irmã Jane. Tem que arranjar a carroça de novo. E nós vamos arrumar a carroça de novo para levar esse som para lá. É? Amém? Sara, a senhora já está convidada lá. Né? Tá, já estão convidados, viu vocês? Bora lá. Tem gente que acha, irmão, que o que separa o homem de Deus é um brinco. Sabia disso? Tem gente que acha que o que separa o homem de Deus é uma roupa. Não. A única coisa, biblicamente falando, que separa o homem de Deus é o pecado. A única coisa.
A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Às vezes, irmão, o caba não usa um brinco, mas peca. Ontem nós tivemos um ensinamento lá na igreja. Pensa no ensinamento dos fariseus, né? Da hipocrisia, que muitas das vezes a gente diz pro Samuel, não bebe, mas aí eu adultero. Veja aí, estou mandando o cara não fazer as coisas, mas estou fazendo pior que ele. Então o que é que eu tenho que fazer? Viver uma vida para que o Samuel olhe para mim e diga assim: rapaz, eu quero ser, no dia que eu ser crente, eu quero ser igual ao Sérgio. Os irmãos me veem aí eu andando de bermuda, se preocupe não, eu ando de bermuda mesmo, né? Sabe por quê, irmão? Porque eu sei da minha intimidade com Deus. Glória a Deus. E não é uma roupa que vai fazer com que eu perca a minha salvação. Amém? Amém. Quando o cara tem as pernas grossas, tem que mostrar, né, irmão? Aleluia! Vamos ficar de pé, irmão. Vamos terminar esse culto. Glória a Deus. Já deixando o convite para amanhã, né, viu, Samuel? Vai amanhã, nosso culto lá, vai ser uma bênção. Não é aniversário não, viu? Não é aniversário não. Eu já soube por longe que vai ter uma panelada de sopa. Eu já soube, mingau, né? Eu já soube lá. E parece-me que é aqueles tachos de 20 e poucos litros, né? Um dia desse me chamaram que eu faço parte de uma panelinha aí. Eu não estou fazendo mais parte de panelinha não, estou fazendo parte de tacho agora. Quanto maior a panela, mais cabe gente, né? E todo mundo que quiser entrar na nossa panela pode entrar, que é bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querem se reconciliar, aceitar Jesus? Hoje ainda não? Amém. Então nós vamos terminar o nosso culto para a honra e glória do Senhor. Os irmãos estão alegres pela vitória da nossa irmã Sarita, irmão Samuel, se é verdade, digamos amém. Amém. Os irmãos querem ligar esse culto aqui para nosso Deus, se é verdade, diga amém. Amém. Então pronto, está aí agradecido em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Obrigado, meu Deus. nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, por essa oportunidade. Oh Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom sentir a tua presença. Deus, nós queremos te agradecer pela vida do Samuel, nós queremos te agradecer pela vida da irmã Sarita, nós queremos te agradecer pela vida dessas crianças, Senhor da glória, dessas adolescentes. Pai, muito obrigado. Deus, que o Senhor derrame as bênçãos do céu sobre a vida deles, Senhor da glória, dando mais oportunidades, livramentos, aleluia, para que eles possam também, Senhor, Aleluia. te aceitar como seu Salvador. Verdade. Abençoa eles de uma forma poderosamente. Abençoa cada um, abençoa a irmã Rose, abençoa a Cassiele, a missionária Lauriele, o irmão José, a pastora, essas crianças, Senhor da glória, evangelista Rosivaldo, a minha vida, diácono Arlindo, abençoa de uma forma poderosa, Senhor. E assim, meu Pai Celestial, leva nós para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Sim, meu Deus. Se o Senhor voltar nessa noite, leva-nos contigo. Verdade. Se o Senhor não voltar, continua nos dando força e oportunidade para que nós possamos continuar na tua presença. Aleluia, Deus, e assim, verdade. meu Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Está encerrado a nossa reunião.